E se eu te dissesse que as narrativas dos filmes e das redes sociais mudou completamente? As narrativas dos filmes e séries hoje precisam ser dinâmicos e acompanhar as redes sociais. E as redes sociais precisam contar boas histórias e não apenas trazer conteúdos superficiais, senão dificilmente vai engajar. Ou seja, um afetou o formato do outro e isso não é bom nem ruim. Nesse vídeo eu vou te mostrar o motivo dessas mudanças e como aproveitar essa tendência. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Louise Smith, sou roteirista, formada em cinema e audiovisual. Eu já trabalhei com grandes influenciadores, conquistando mais 60 milhões de views em conteúdos e trabalhando em canais com mais 50 milhões de seguidores. Então eu vou trazer muito da minha vivência do mercado para esse vídeo. Agora sim, vamos lá. Na aula de roteiro audiovisual, o formato tradicional para filmes, a gente aprende que o incidente incitante demora a acontecer. Ou seja, a primeira grande virada de chave do filme que começa a mover essa narrativa. Isso leva em torno de 15 a até 30 minutos do filme. Antes disso, a gente apresenta o universo do filme, os personagens, diferente das redes sociais que logo de cara a gente já faz algo para chamar a atenção. Por isso, os filmes e séries estão precisando adaptar o seu formato e já antecipar esse acontecimento para já prender a atenção do público nos primeiros minutos do filme. Por um lado, isso é sim um desafio interessante e por outro, muda completamente a estrutura de storytelling clássica que a gente já conhece. Agora, apesar disso, o que vai realmente prender a atenção do público é uma boa história. Isso não muda em nada. Quer um exemplo? Recentemente eu vi o filme Deixa-o Partir, que é um drama disponível na Netflix, e eu admito que hoje em dia eu sou aquela pessoa que assiste filme e fica mexendo no celular. Eu sei que isso é horrível, não tô falando que isso é legal não, mas eu tô nessa fase. Então o começo eu deixei passar, até uma cena em específico que prendeu a minha atenção. Resumindo a história, vamos ver se eu sou boa resumindo, a gente tem a história de um pai e mãe mais velhos que acabaram de perder o filho. O filho tem na faixa de 28, 30 e poucos anos. E esse filho deixou a esposa e um outro filho criança. Essa esposa, que é a viúva, ela acaba casando com outro homem e vai parar numa relação abusiva. Aliás, ela vai parar numa família bem tóxica. Esses avós vão visitar a ex-nora e o neto. E quando a gente vê pela primeira vez a cena das duas famílias juntas, algo ali me chamou muita atenção. A diferença no tratamento e a postura da avó materna e da avó paterna. Uma amorosa, humana e carinhosa e compreensiva, e a outra completamente oposta. A outra bem agressiva, a outra muito exigente. Então a gente vê uma tensão ali numa cena super simples, mas uma tensão tão bizarra, me prendeu a atenção completamente ali. Eu não parei mais de assistir. Nessa hora eu deixei o celular completamente de lado, ignorei tudo e fiquei prestando atenção no filme inteiro. Tem uma história maravilhosa. E eu ainda gritei no final, fiquei gritando no final, torcendo pra, enfim, eu não vou dar spoilers aqui. E isso é uma boa história. Uma boa história prende a gente assim. Isso não vai mudar. Apesar de alguns escritores temerem que mudando o formato tradicional as histórias vão perder força, eu acredito que nada tira a força de uma boa narrativa. Porque no final é isso. Pra prender o público, precisa de uma boa história. Pode ser contado do jeito que for. O público vai ficar até o final. Agora, quando a gente fala de redes sociais hoje, temos conteúdo sobre tudo. Tudo muito bem produzido, muito bem explicado. Tem conteúdo educativo, tem conteúdo de entretenimento. Não importa, a régua subiu. A régua que vem do formato tradicional, que é do cinema e da televisão. Ou seja, não é qualquer coisa que engaja e isso, por um lado, é muito bom. Por outro lado, isso quer dizer que ficou difícil para quem está começando agora. Por exemplo, além dos conteúdos educativos e de entretenimento, as marcas e influenciadores também aproveitam as redes sociais para fazer conteúdo de publicidade e conteúdo de venda. Só que aquela venda tradicional, bem varejista, ela não funciona mais. Aquele estilo de venda, compre um, leve dois, compre antes que acabe, o patrão ficou louco. Isso é uma venda bem varejista, bem tradicionais e que já funcionaram bastante. Mas hoje em dia, esse tipo de conteúdo gera muito pouca conexão com o público. Calma, esse tipo de venda também funciona, até porque a gente tem vários gatilhos mentais aí. Mas o que eu tô querendo dizer é, para manter o público fiel à marca, acompanhando e engajando, é preciso mais. Por isso, a publicidade que mais engaja hoje é aquela que não parece publicidade. São aqueles conteúdos que trazem algo pessoal do influenciador, da marca, ou que contam uma boa história, enfim, são conteúdos que fogem do tradicional. Quer um exemplo? Você já viu como a Larissa Glor faz os conteúdos de publicidade dela? Se você for nas redes sociais dela, você vai ver que tem conteúdos orgânicos que ela mesma produz e sempre produziu, de vários personagens. Ela cria vários personagens de humor super divertido e que as pessoas se identificaram. A partir daí, as marcas entenderam que esse tipo de conteúdo realmente engajam e começaram a fazer parcerias com ela. E aí as publicidades dela têm uma historinha, tem uma narrativa e só no final entra um CTA, que é o Call to Action, para fazer a venda. Ou seja,
A gente começa com uma historinha, um POV de algum personagem, ela cria alguns personagens como aquele pai engraçado, ou aquela professora, enfim, pessoas que a gente tá acostumado e se identifica no dia a dia, e depois ela vai contando uma narrativa e depois ela solta o produto, a venda de alguma forma, mas muito natural, muito sutil e engaja muito. Esse tipo de conteúdo mantém o público engajado porque ele é muito criativo. É uma narrativa que a gente já tá acostumado com a influenciadora e aí, de repente, faz uma publi de uma forma muito natural. Além dela, temos vários outros artistas e influenciadores que também usam esse formato. Eles usam da sua linguagem própria, o seu estilo de conteúdo e fazem parcerias com marcas, fazendo uma publicidade bem natural e bem criativa. Ou seja, através do entretenimento, a gente convida o público e chama para saber mais sobre um evento ou um produto ou qualquer outra coisa que a gente queira vender. E isso é uma forma muito mais natural de engajamento que hoje em dia funciona muito bem nas redes sociais. E o que a gente pode tirar disso tudo? Para o formato tradicional, como filmes, séries, novelas, a gente pode apostar nessa tendência e trazer mais viradas de chaves, ou seja, mais acontecimentos importantes e marcantes num tempo menor e em maior escala. Isso para prender a atenção do público. Mas claro, a gente tem que continuar focando na história. Isso não vai mudar. Uma boa história, independente de como é contado, vai sempre conquistar as pessoas. Já para quem foca em conteúdo para rede social, o ideal é aprofundar o conhecimento no formato tradicional. Assistir os grandes clássicos, aprofundar o conhecimento da dramaturgia, para você ter mais bagagem e repertório para trazer conteúdos diferentes e muito bem contados, só que no formato reduzido, porque é muito difícil prender a atenção do público na rede social. A competição é acirradíssima, então vale a pena aprender o storytelling tradicional, porque aqui vale a mesma ideia, uma história boa também engaja. Um grande exemplo do storytelling tradicional com o storytelling atual são as novelas verticais. Hoje elas trazem muito engajamento, muitos views e histórias muito boas, por isso fazem muito sucesso. Além de serem muito bem produzidas, as histórias prendem porque são boas. Nem todas são, mas muitas são incríveis e é uma nova forma de consumir dramaturgia. No final, quem trabalha com storytelling tem que estar antenado. Entender as mudanças, entender o que o público quer e navegar nisso. Mas claro, sem nunca deixar de lado a criatividade e a imaginação. E óbvio, histórias boas. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma observação. Esse vídeo tem prazo de validade de 1 ano, porque quando a gente fala de storytelling, formatos de conteúdo, principalmente nas redes sociais, é algo que muda o tempo inteiro. É muito rápido a mudança. Então esse vídeo tem um prazo de validade de 1 a 2 anos. Mais pra frente a gente analisa os novos conteúdos e formatos que surgirem. Tá bom? E aí, curtiu? Então deixa o seu like e já clica no sininho para você receber mais conteúdos como esse. E deixa nos comentários qual o futuro do storytelling. Até a próxima!